Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à quarta edição da sexta temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui o nosso vice-presidente da 31ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Marília, Dr. Tércio Spigolon. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado mais uma vez, doutor Gustavo, pelo chamamento, pelo convite, pelo espaço, para prestarmos informações e esclarecimentos que importam não só aos advogados, mas toda a sociedade. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos assistem em casa, o pessoal da técnica. Tenham uma feliz tarde. Bom, lembrando sempre que nosso programa é gravado hoje às quartas-feiras, agora nesse horário, às 15 horas, e durante a semana ele é reprisado em vários horários, mas principalmente no domingo e no sábado, por volta das 7h30 da noite, nós estamos sempre presentes. Pedimos desculpas a todos os nossos colegas puristas que nos estão vendo sem o terno aqui, nossa ferramenta, nossa indumentária de trabalho, mas aqui estamos com um problema, o ar-condicionado não está vencendo, nós vivenciamos talvez um dos maiores sequência de verões exagerados e está difícil usar terno aqui com o ar-condicionado que está meio morrendo aqui. Bom, mas é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Queria agradecer a todos aqueles que, por conta do nosso último programa com a doutora Paula Mangialardo, onde discutimos o Zika vírus e sua influência na formação de fetos, e por conta disso, foi a semana passada, durante a semana, a partir de domingo, esse assunto ficou na Folha de São Paulo. Não vou querer dizer que fomos nós que incentivamos esse assunto, mas nós nos adiantamos e durante a semana esse assunto vem sido desenvolvendo e nós esperamos, como falamos no último programa, nós vamos dar continuidade a esse assunto durante o mês todos os meses, durante o ano, até que a gente tenha uma solução para isso, ou uma formação de opinião jurídica que nós possamos ajudar a desenvolver. Agradeço a todos os telefonemas, eu nunca recebi tanto telefonema no nosso número que aparece embaixo, 33040838, nunca recebi tanto telefonema por conta de um assunto. Pessoas estavam irritadas comigo, me chamando de nazista, e como eu achei que ia ser mesmo, porque eu queria me justificar, eu só estou abrindo espaço para que nós possamos discutir isso durante o mês que vem, em março, quando já deve ter andado esse assunto em alguma coisa, nós vamos chamar outra pessoa que vai falar sobre esse assunto, sobre o Zika vírus e a influência dele na formação dos nossos cidadãos brasileiros aqui. Bom, trouxe o Dr. Tércio Spigolon aqui para que a gente pudesse tratar de um assunto agora do direito, especialmente para você, advogado e advogada, que atua no convênio da Defensoria Pública. Nós tivemos alguns problemas no ano passado com relação a pagamento e outros, mas o que mais chamou a atenção foram os pagamentos atrasados ou mesmo que não foram realizados. Eu queria que o Dr. Tércio nos desse assim, preliminarmente, uma visão geral do que ocorreu o ano passado, durante o ano de 2015, e que ele nos explicasse depois o que vai acontecer. Mas nesse momento, doutor, o ano passado, o que aconteceu? Bom, sabemos que a OAB ela tem uma parceria, ela assume a sua responsabilidade social através de um convênio para atendimento da população economicamente hipossuficiente. Posso dizer que essa parceria da OAB com o Estado já data de aproximadamente 40 anos. Só que antes era a Procuradoria, posteriormente criou-se então a Defensoria Pública, que seria o órgão responsável para atender essa população carente, para que ela tivesse então acesso ao Poder Judiciário.
Então, essa responsabilidade social que há anos vem sendo tratada através de convênios, a OAB, ela sempre se dedicou, abnegados os advogados, para a atuação em favor dessa classe economicamente menos favorecida. É fato, nós sabemos que não é de agora que esse convênio vem sofrendo críticas, justas e severas críticas, por conta do molde que vem sido desenvolvido, em especial pela Defensoria Pública. Nós temos recebido muitas reclamações, a OAB já aniversaria de vários anos, reclamações com relação à atuação da Defensoria, com relação à forma de indicações, a falhas na questão do pagamento, ou atrasado, ou devoluções de certidões injustificadas, ou pagamentos parciais também de forma injustificada. Então, esse convênio ele já vem sofrendo reclamações no seu modelo há bastante tempo. Então, não é novidade nenhuma com relação à falha dessa estrutura da Defensoria Pública com relação aos advogados. Entretanto, culminou no final do ano passado, um famigerado calote, onde a Defensoria Pública, à revelia da atuação dos muitos advogados que auxiliam na prestação de serviço jurídico à sociedade carente, ela simplesmente deixou de pagar milhões a esses advogados. Embora tenha se beneficiado da estrutura da OAB, ela não repassou os pagamentos já previamente estabelecidos no convênio. Doutor, só deixa eu fazer uma parte aqui. É claro que todos os advogados sabem, mas nossa população, temos muitos leigos que assistem ao nosso programa. Não é que ela deixou de pagar milhões para um advogado, não, é que ela deixou de pagar milhões para milhares de advogados, não é assim? Sim, nós precisamos entender que a informação é importante. É atendida mais ou menos 4 milhões de pessoas através da Defensoria, auxiliada por esse convênio com a OAB. Desses 4 milhões de pessoas carentes, imagina-se que a OAB ela atende aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Então a OAB, através desse convênio, com os advogados conveniados, inscritos nesse convênio junto à Defensoria Pública, são responsáveis por atender quase que 50% de toda essa população que passando por uma triagem tem direito ao benefício da gratuidade, da assistência judiciária gratuita. Esses advogados, como bem disse o doutor Gustavo, não foi apenas um ou uma dezena de advogados, mas sim milhares de advogados que deixaram de receber os seus honorários. São pagos honorários, sabemos que o valor da tabela está muito aquém do ideal, mas sabemos também que os advogados, como eu disse, abnegados, eles veem também nesse convênio a possibilidade de cumprir a sua responsabilidade social, aproximando a população do Poder Judiciário. Então eles prestam esse serviço não pela remuneração em si, que é parca, mas sim também pela sua responsabilidade. E muitos desses advogados deixaram de receber esses honorários advocatícios previstos na tabela. No final do ano passado, a justificativa, especificamente com relação a dezembro de 2015, a justificativa da Defensoria Pública era com relação à diminuição dos repasses do Estado aos cofres públicos. A justificativa não vingou, porque ao mesmo tempo teve-se conhecimento de que vários benefícios dos defensores públicos, e aí eu vou dizer mais à frente, eles não foram tolhidos, eles não foram retirados, ainda que questionáveis. Os defensores públicos permaneceram recebendo suas remunerações, algumas gratificações questionáveis, há quem diga que receberam até 14º salário. Entretanto, os advogados, que são responsáveis por quase 50% da população atendida, eles foram relegados a um segundo plano. Claro que isso trouxe indignação. A indignação, como eu disse, já vinha de muitas reclamações, de muitas falhas por parte da Defensoria com relação a atender às obrigações mútuas com relação ao convênio, vai desde a indicação, a forma da indicação e até mesmo atendimento ao público. E essa indignação culminou e ela se intensificou a partir do momento em que houve esse calote
em dezembro de 2015. Isso mobilizou sobremaneira os advogados, tá? Em todas as subseções, inclusive, lógico, a nossa 31ª subseção de Marília e a OAB de São Paulo, atendendo até todas essas subseções, e pelo âmbito, né, e pelo complexo e pela amplitude dessa discussão acerca de todo o Estado, a OAB São Paulo também tomou sua iniciativa. É importante dizer, doutor Gustavo, que a OAB São Paulo ela não ficou aguardando esse momento do calote. Na verdade, a OAB São Paulo já vinha apurando as reclamações, as denúncias, os apontamentos, né? E já vinha se pronunciando, já vinha tomando atitudes junto ao governo do Estado de São Paulo, à Procuradoria do Estado de São Paulo, mas esses encaminhamentos, infelizmente, não conseguiram chegar a termo antes do calote, e o calote veio acontecer. Pontuando na nossa subseção, no dia 15 de dezembro de 2015, estávamos em época de transição, porque foi realizada a última eleição da OAB, né? Então tinha a diretoria de 2015, encerrando sua gestão em 2015, e estaria assumindo em 2016 a nova gestão. Diante dessa transição, a diretoria da época e a futura diretoria, né, comungaram da necessidade de iniciar tratativas e buscar soluções. Foi feita então no dia 15 de dezembro de 2015, lá na Unimar, uma reunião, uma espécie de reunião com todos os advogados conveniados e não conveniados, para que pudéssemos esclarecer muitos pontos, debater e verificar que providências poderiam ser tomadas e que seriam tomadas no âmbito aqui na nossa subseção e também requerimentos junto a São Paulo, né? Como eu disse, São Paulo já vinha se antecipando com relação a essas possíveis irregularidades, né? E nós tivemos então a atuação do nosso presidente seccional de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, junto ao governador, diversas reuniões, inclusive com os procuradores, para que fosse tomada alguma atitude e se fizesse pagamento. Bom, deixa eu fazer uma parte aqui, doutor, Claro. e selecionar, dar pedir para o senhor dar uma esclarecida, porque não sabe quais são esses problemas que vinham anteriormente. Eu vou, de lembrança aqui agora, citar que, às vezes, quando você recebia, porque deixa bem claro, você entra com uma ação em nome, você é sorteado, o advogado era sorteado para dar um atendimento a alguém, e ninguém sabia direito como é que era esse sorteio. Era o primeiro problema que veio na minha cabeça aqui, de anos que vem acontecendo. Depois que dessa caixa preta da escolha de qual advogado, a gente começou os advogados começaram a receber o papel que diz que, depois de 2, 3 anos de atuar, que ele tinha lá R$300 para receber como valor total. Uma ação que normalmente se cobraria aí R$1.500, R$2.000, o advogado acabava com a mesma responsabilidade, com o mesmo ônus, acabava recebendo R$300. Aí ele ia pegar a guia de recolhimento lá, e a guia vinha do cartório com um errinho. E quando um errinho, uma vírgula a mais, um número a mais, que não é responsabilidade do advogado preencher a guia, mas ele recebia a guia, dava uma checada lá, estava tudo certo, voltava 2 meses depois, ou seja, ele não recebia, além de receber 45, segundo a lenda, receber 45 dias depois, quando ele vinha receber, vinha um papelzinho dizendo que ele não recebeu porque tinha um erro de preenchimento. Aí ele tinha que recolher essa guia, voltar, ir buscar a guia, voltar a guia, levar no cartório, esperar o cartório fazer a guia novamente correta, aí você realmente conferia tudo para ver se estava correto mesmo e enviar. Ele acabava recebendo 4 meses depois, 5 meses depois. Isso era um problema. O outro problema que tinha era com relação à nomeação para determinados casos que eram, parecia que ficavam os melhores, os casos mais simples de pronto recebimento para os defensores realmente que são qualificados como os defensores, os funcionários públicos defensores, e aquelas ações que iam ser enroscadas e tal coisa, era essa avaliação, acabavam com os advogados.
No final, além disso tudo, começou a aparecer o problema de você não receber, porque você colocava a guia lá, passava 2, 3 meses e não vinha o dinheiro. E nós chegamos à conclusão, ficou-se sabendo, entre aspas, porque não tivemos nenhuma uma formalização disso, que advogados, que os defensores estavam recebendo a mais por um serviço que eles realizavam, inclusive estavam recebendo sucumbência e tudo esse tipo de coisa, que era a lenda. Sucumbência, para os nossos leigos, é aquilo que o advogado ganha da parte vencida, ou seja, além do salário dele, além do ganho da ação, de ter ganhado do cliente dele, quando ele vence, ele ganha da parte vencida, chama sucumbência. Os defensores estavam recebendo sucumbências e outras coisas, e estavam recebendo a mais por serviços que, teoricamente, eles já são contratados para receber. Então, doutor, dá uma clareada nessa última parte aí, porque a parte do cartório que errava o número, isso daí a gente vai fazer o que para discutir? Tem um erro lá mesmo, não pode pagar. A administração pública é assim. Mas quanto aos recebimentos que os defensores estavam recebendo indevidamente, segundo a OAB ou que se achavam indevidos, com relação a isso, doutor, dá uma explicada para a gente. Bom, doutor Gustavo, acho que a esse caso se aplica a máxima, né? A males que vem para bem. Como o senhor bem já explanou, havia reclamações, e elas persistem ainda, com relação ao cumprimento por parte da Defensoria com relação a esse convênio, né, das indicações, dos não pagamentos, dificuldades, não pagamento da integralidade do valor, e tudo isso veio a acontecer o calote. O calote, nós podemos dizer que ele veio, infelizmente, né, aconteceu, porém ele traz à tona uma situação que precisa ser debatida e que precisa ser resolvida. Então podemos dizer que foi um mal que aconteceu para que se pudesse tornar a matéria efervescente, se discutir a respeito disso e solucionar, né, colocar de forma bem clara essa discussão para que se alcance as soluções à medida do possível. Com relação aos pagamentos, né, como eu disse, a OAB ela já vinha atenta a essas dificuldades, a essas possíveis irregularidades, e já vinha atuando e apontando essas irregularidades. Inclusive, a OAB ela foi em diversas reuniões junto à Procuradoria do Estado e o Governador do Estado, e por intermédio, por provocação da nossa OAB, o Governador do Estado está encaminhando um projeto de lei, né, para que retire a gestão financeira, ou seja, retire da incumbência da Defensoria os pagamentos dos advogados que atuam pelo convênio. Ou seja, a Defensoria permaneceria com a questão da indicação, com a triagem, esse atendimento, podemos dizer aí basicamente o administrativo. Entretanto, a questão do pagamento passaria apenas pelo Estado. O Estado faria diretamente o pagamento aos advogados, né? O intuito disso é fazer com que a Defensoria retire da Defensoria esse poder... O controle do orçamento. Exatamente, que nós estamos vendo, na verdade, sentindo na pele que não está sendo bem exercido esse papel. Então, a ideia desse projeto de lei apresentado pelo Governador do Estado, a pedido da OAB, é que retire essa gestão, né, financeira, o pagamento do convênio da Defensoria. Então, a Defensoria não seria responsável pela intermediação, porque a Defensoria ela recebe dos cofres do Estado, ela está previsto o orçamento, e desse orçamento ela faz o pagamento, né, de todos os seus funcionários, defensores, inclusive dos advogados. Então, esse pagamento seria direto aos advogados, não sendo intermediada pela Defensoria Pública, como forma de sanar essas irregularidades que já está enraizada nesse convênio, né? O governador nós tivemos dia 25 passado, né, a diplomação dos presidentes das subseções, também dos conselheiros estaduais, e o governador ele foi pessoalmente nessa diplomação, e ele assumiu o compromisso de acompanhar de perto, de encaminhar esse projeto de lei e de auxiliar na solução desse problema, né? Com relação especificamente aí a menção sobre recebimentos dos defensores, enquanto os advogados não recebem ou recebem
parcamente, ou com dificuldades, ou com devoluções absurdas das certidões para oferir essa renda, os defensores públicos permaneceriam recebendo seus salários de forma integral e com alguns benefícios, como já dito no começo, questionáveis, né? O doutor Gustavo pontuou bem que eles recebem, há notícias de que eles recebem alguns benefícios, por exemplo, trabalho de grande grau de dificuldade. Um exemplo que foi dado é, por exemplo, do comparecimento do defensor público no presídio para atender aquele cidadão, né, que precisa de uma assessoria, que precisa de um profissional, no caso o defensor público. A notícia que se tem é que o defensor recebia uma gratificação a mais por conta de ser considerado esse trabalho de grande dificuldade ou talvez um grau de periculosidade. Entretanto, essa atitude, essa atuação está inerente ao cargo que ele prestou concurso, está inerente à atividade dele. Está lá na classificação do que ele tem que exercer. Exato. Né? É a mesma coisa de falar que o advogado ele cobra os honorários, mas na hora que ele tem que ir para a audiência ele vai cobrar os honorários à parte. Por quê? Porque aquilo traz um desgaste maior, um deslocamento do escritório dele para o fórum. Então ele teria direito a um plus daquilo que foi pactuado inicialmente. Fazendo essa analogia, né, de maneira bem leviana, mas é mais ou menos isso que acontece. Então o defensor, ele ganha, e o salário não é mau do defensor público. Não estamos aqui, deixar bem claro, a OAB não é contra a instituição de defensoria pública, qualquer instituição que venha ao encontro do cidadão em defesa dos seus direitos constitucionais, o Estado democrático de direito. Pelo contrário, como eu disse, a OAB, ela praticamente é responsável por atendimento de 50% dessa população carente. A OAB não é contra a defensoria, a OAB não é contra o convênio, a OAB não é contra o atendimento dessas pessoas hipossuficientes. A OAB é contra os exageros, o excesso de burocratização, as irregularidades e, sobretudo, o desrespeito. Porque se a OAB, se os advogados são responsáveis por quase 50% do serviço que originalmente deveria ser para a Defensoria Pública, porque eles não têm estrutura para atender toda essa população, aproximadamente 4 milhões de pessoas, se a OAB ela é responsável por 50%, quase 50% desses atendimentos, é evidente que ela merece um respeito maior. Não só pela contraprestação do serviço do advogado, mas pelo papel que ela desempenha, pela importância que esse papel do advogado tem em toda a sociedade. A defensoria, podemos dizer hoje, que ela, para cumprir o papel dela, ela depende da OAB. Ela depende desse convênio. Entretanto, eu não sei como e por que isso é tão difícil de ser entendido naquela posição. Né, no polo oposto do convênio que seria a Defensoria Pública. Bom, eu tenho uma visão, doutor. Eu vejo que, além daquele prédio gigantesco que tem ali na Rio Branco, que é da Defensoria, e que foi duplicado, provavelmente, para dar um melhor atendimento, porque o atendimento lá é das 9 da manhã até 11 horas da noite, até 11 da meio-dia, são 2 horas de atendimento, e a fila começa gigantesca. Bom, aumentaram, mas eu não estou vendo espaço para as pessoas lá. Aumentaram para dar provavelmente mais conforto para os defensores e eu acho isso meio exagerado também. Além disso, na frente do fórum, lá no fórum tem a sala dos advogados. O defensor é advogado, mas além disso, lá no fórum também tem a sala dos defensores e na frente do fórum tem um imóvel locado para defensores, não é para dar atendimento à população nem nada. Quer dizer, existem 3, 4 imóveis dos quais se paga aluguel, se mobilia, tem que colocar ali o segurança para cuidar. Então tem toda uma estrutura que a defensoria está crescendo, a burocracia da defensoria e o dinheiro que era destinado para os advogados deixaram de pagar. Então acho que deveria haver uma melhor gestão desses recursos no âmbito administrativo. É óbvio que eu não tenho conhecimento do que acontece ali, mas a gente vê. E o que a gente vê, do mesmo jeito que a gente pode criticar a administração pública, que está cheio de buraco e tal, que não atende, que não dá uniforme para as crianças, da mesma forma a gente pode criticar algo que a gente tem um conhecimento e um entendimento um pouquinho
visível, que a gente conhece mesmo e está vendo que o dinheiro está sendo usado em luxo, no meu entender. Eu queria que o senhor complementasse isso, essa minha fala, concordasse ou discordasse, mas que já se adiantasse, porque a gente nem percebeu e já passamos 25 minutos da nossa entrevista e temos que falar do que vai ser feito ainda, né? As críticas eram suficientes. Doutor? Quando o assunto é de grande interesse e repercussão, claro que a intenção não é esgotar todo o assunto, mas fazer uma explanação ainda aqui brevemente, mas realmente o tempo se torna um inimigo. Mas com relação a essa colocação, né, da burocratização da Defensoria Pública, dos prédios, nós podemos dizer assim, volto a retomar, não se é contra a Defensoria Pública, pelo contrário, só que nos moldes em que o serviço está sendo prestado ou da forma como isso está sendo gerido, é que nós questionamos, né? Por exemplo, a questão do Sejusc. Não vou entrar no mérito ainda do aprofundamento aí da utilização ou se é certo ou errado a questão do Sejusc, mas podemos dizer o seguinte, na nossa cidade há o Sejusc lá na Unimar. A princípio, toda aquela estrutura destinava-se uma sala para os defensores públicos, porque no Sejusc tem atendimento lá, inclusive de quem não tem condições de pagar um advogado. E ali então destinou-se, pela obviedade, né, uma sala para os defensores públicos, ou seja, deveria estar ali um profissional, deveria estar um defensor público ali. Eu nunca vi lá. Simplesmente os defensores públicos abdicaram dessa sala, eles não comparecem e por essa razão essa sala acabou sendo utilizada com outro fim. Por quê? Porque embora tenha sido destinado aos defensores públicos, embora devesse estar lá um defensor público de plantão para atender essa população, eles simplesmente disseram que não precisariam ou não usaram, não praticaram, e essa sala então foi usada para audiência, para outros fins administrativos. É claro que lá deveria ter um defensor público. No entanto, pela inutilização pela Defensoria Pública, essa sala foi reaproveitada com outro fim, mas a Defensoria Pública deveria estar lá. Né? Essa gestão, essa falta de transparência, desde a indicação, desde os recursos econômicos, financeiros, desde o pagamento, é isso que traz questionamentos maiores, indignações maiores, porque se fosse problemas pontuais, nós sabemos que nenhuma instituição privada ou pública ela é regida com perfeição. Né? Ela é resultado das pessoas, as pessoas são imperfeitas, as instituições também acabam pecando pelas suas imperfeições, isso é da natureza humana. Entretanto, né, nós, no caso da Defensoria, nós percebemos que os problemas eles vêm aumentando, eles não vêm diminuindo. Embora haja reuniões, haja apontamentos para que haja solução voluntariamente da Defensoria, isso não vem ocorrendo. Um dado muito importante e preocupante como eu disse, vou repisar, há males que vêm para bem. Esse calote trouxe à tona muitos cancros da Defensoria Pública, em especial do convênio. Desde 2014, né, que as informações financeiras da Defensoria Pública elas não são atualizadas, pecando quanto à lei de transparência. Então nós temos uma instituição, Defensoria Pública, desde 2014 não cumpre a lei de transparência, não informa, não atualiza seus dados financeiros, né? E aliado a isso vem a questões das falhas nas indicações, há questionamentos, há reclamações. Infelizmente é comum o cidadão hipossuficiente que se socorre da Defensoria Pública reclamar do atendimento, porque ela vai num dia, pega uma senha, muitas vezes ela tem que voltar no outro dia para ser atendida por um estagiário, ele solicita uma documentação, ela volta num outro dia, talvez ou não para ser atendido pelo defensor público. Nisso ela perde o primeiro dia de serviço, o segundo dia de serviço, o terceiro e assim sucessivamente. Ela desiste. E aí nós percebemos que a Defensoria não está atingindo o seu objetivo. Infelizmente, nós temos informações também, claro, tudo isso a ser apurado, né? Então, digo aqui em tese, de que há defensores que para diminuir a estatística ou até em prol de um benefício, né, ele orienta que a pessoa vá diretamente no Sejusc. Quer dizer, ela vai na Defensoria Pública para ter um defensor para atender os seus direitos, defender os seus direitos. Chega lá, a Defensoria, ou através do defensor, ou de estagiário, funcionário, enfim, isso pouco importa, né? Isso são reclamações de população que chegam até nós, eles mandam encaminhar para o Sejusc, ou seja, eles não atendem, não orientam, não ingressam com demanda ou defendem numa demanda indicam o advogado. e encaminham para o Sejusc.
Porque vai acabar no Sejusc de qualquer jeito. A primeira atuação é no Sejusc. Só que a pessoa vai direto lá no Sejusc e vai sem um advogado. Porque chega lá, o pessoal fala, não, você não precisa de advogado, não, você vem aqui para fazer o primeiro acerto. E aí a parte contrária chega lá com um advogado. E isso daí acaba de alguma maneira atrapalhando a posição daquele que foi reclamado, daquele que tem uma demanda e que se acha injustiçado. Bom, tudo isso dá assunto para o próximo programa, porque eu vou chamar o doutor também, porque o nosso já terminou. Doutor, eu queria que o senhor assim, desse uma explanada rápida do que a gente pretende fazer, do que se pretende, um epílogo para o nosso programa, doutor. Claro. Bom, como eu disse, por iniciativa da OAB, por provocação da nossa OAB, o governador do Estado de São Paulo apresentou um projeto de lei para que retire essa gestão financeira da Defensoria Pública. Entendemos que, pelo menos com relação aos pagamentos, né, a tempestividade desses pagamentos, eles vão ser resolvidos por conta de pagamento diretamente pelo Estado. Claro que tem que se aguardar o trâmite dessa legislação. Essa situação também provocou aí uma ação judicial promovida pelo procurador estadual para que fossem apuradas eventuais irregularidades e evidentemente que fossem sanadas também. Então, a princípio, podemos dizer que essas duas foram, por hora, os resultados dos questionamentos da nossa instituição, né, que seria o projeto de lei para que isso possibilite o pagamento pontual e justo dos pagamentos e também para que sejam sanadas eventuais, apuradas e sanadas eventuais irregularidades por conta da Defensoria Pública. Eu gostaria de pedir aos colegas advogados, nós tivemos a notícia, né, veicula aí a Defensoria Pública dizendo que todos os pagamentos seriam ou teriam sido realizados no dia 27, agora de janeiro. Gostaria que os colegas advogados que eventualmente não tenham recebido as suas certidões, tá, que tenha protocolado e não tenham sido recusadas, que faça um protocolo na nossa subseção de Marília, dessas certidões, sejam uma, duas ou mais, que estejam inseridas dentro desse contexto do calote, que protocole um pedido de providências com cópias dessas certidões, porque assim nós iremos, com essa coleta de certidões ainda inadimplidas, levar diretamente para o nosso presidente do Estado de São Paulo, através do nosso conselheiro Taio, né, Dr. Taio, para que leve para São Paulo, para que reivindique o pagamento imediato desses valores. Com isso, como eu disse, o assunto, o doutor Gustavo também, o assunto é longo e merece um aprofundamento, mas infelizmente o tempo não nos permite. Coloco aqui, falo em nome de toda a nossa diretoria da nossa subseção de Marília, nos coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas e ajudar nas soluções também com relação a esse e tantos outros assuntos. Lembre-se dos protocolos. Agradeço, né, a todos que nos assistiram agora, nos colocamos à disposição. Agradeço mais uma vez, doutor Gustavo, e toda a sua técnica, e um abraço a todos de Marília. Boa tarde. Bom, foi uma satisfação receber o nosso vice-presidente aqui, e esse assunto é um outro assunto que nós vamos pontuar. Todo mês eu vou pedir para que o doutor Tércio ou alguém que esteja levando esse assunto, tocando esse assunto na ordem, venha aqui nos dizer o que está acontecendo, porque isso é importante, principalmente para os novos advogados que buscam criar uma carteira de clientes. É importante que eles tenham essa experiência, mas também para os outros advogados que atuam na defensoria. É de interesse nosso e o programa é para isso, é para os advogados e que têm uma voz aqui na cidade. Eu me despeço de vocês, como sempre, desejando a todos saúde e prosperidade. Até logo.